Cenário Brasil, com Fernando Schiller. E os colunistas do jornal Gente da Rádio Bandeirantes participaram como? Vão comer o bolo, a Thaís vai mandar o bolo para eles. Essa ficou a parte fácil para vocês, viu, Schiller? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Tudo bem, Pedro, Eduardo, Thaís. Parabéns para todo mundo, né? Para todo mundo que faz a Rádio Bandeirantes. Eu tenho o maior orgulho de participar dessa, eu diria, dessa grande família que é a Bandeirantes, onde a gente pode fazer um jornalismo direto, objetivo. Eu gostei muito do que tu falaste antes, que eu estava escutando o programa. Quer dizer, a gente trata bem as pessoas, mas não deixa de perguntar o que tem que perguntar, né? Ou seja, trabalha a notícia, faz as perguntas às vezes incômodas. Então tem gente que gosta do que a gente diz num dia, não gosta do que a gente diz no outro dia. Isso faz parte do jornalismo. Então parabéns para todos os profissionais da Band e também para os ouvintes, né? Porque eu acho que é uma integração que tem entre o que a rádio faz e o seu enorme conjunto de ouvintes aí. Schiller, vamos falar de um dos assuntos aí do momento, a Lei de Segurança Nacional, né, alterada pela Câmara, foi para o Senado. Qual que é a tua expectativa aí para mudança, né, nesse dispositivo que voltou a ser comentado agora aí por ter sido utilizado tanto por um lado quanto o outro, né, do aspecto do embate político? Há uma inovação importante na nossa legislação com essa mudança? Olha, Pedro, ficou, digamos assim, a lei foi aprovada. O destaque foi aprovado ao texto base, né, da deputada Margareth Coelho, agora vai para o Senado. A minha impressão é que vai ser revisada essa lei, né, porque você tem uma aprovação incômoda de alguns elementos que ainda criam o que a gente chama de tipos penais muito abertos. O problema quando você tem uma lei de segurança nacional, agora a lei de defesa do Estado democrático, do Estado de direitos, né, é que quando você deixa as caracterizações do que é o delito, do que é o crime, muito vagas, né, você abre espaço para o novo arbítrio. Né? Então, por exemplo, quando você fala, quer dizer, que a ameaça ao Estado de Direito, ou às instituições, ou grave ameaça, né, a palavra grave ameaça pode ser interpretada de maneira muito flexível. Um vídeo, por exemplo, como do deputado Daniel Silveira que a gente teve, quer dizer, aquilo é uma grave ameaça. A minha impressão, quer dizer, que o Supremo Tribunal Federal claramente interpretou aquilo como uma grave ameaça. Né? Citava a ideia de violência, o ministro apanhando na rua, etc. Enquadrou como grave ameaça. Né? Uma manifestação como aquelas que aconteceram em Brasília, que acabaram até redundando no inquérito das manifestações antidemocráticas. Explodiram até rojões na direção ali do Supremo Tribunal Federal. Aquilo é uma grave ameaça? Pode ser enquadrado como uma grave ameaça? Mas vamos lá, vamos estender um pouco mais. Quando o Danilo Gentili, humorista, faz um post pedindo para a população ir ao Congresso e dar socos nos deputados, que não é uma grave ameaça, né? E aí começa, né? Quando alguém bota um outdoor, assim, associando o presidente ao nazismo, pode ser enquadrado como uma grave ameaça, né? Então começa E é muito difícil você ter uma definição sobre isso, mas também é muito difícil você tirar o conceito de grave ameaça de uma legislação como essa. Tá? Então, a minha impressão é que é positivo você substituir uma lei ainda do regime militar, do final do regime militar, né, 83, que era realmente uma lei que tinha dispositivos, na minha visão, inaceitáveis para uma democracia, né? Mas você tem uma nova lei, então é positivo isso. Mas é muito difícil quando você não tem uma cultura no país, uma cultura institucional que realmente, digamos assim, tenha um certo consenso sobre aquilo que deve ser permitido ou não em termos de opinião. No fundo, o que está em questão nessa aprovação da lei substitutiva, né, a partir do relatório da deputada Margareth Coelho, é isso. É se o país vai ou não punir delitos de opinião. E eu acho que o elemento mais grave foi o fato que ela introduziu na legislação esse conceito de comunicação enganosa de massa. Isso é muito estranho, porque ali diz o seguinte, que no período eleitoral, quem financiar ou emitir, enfim, mensagens massivas que ameacem a honra, enfim, ou a rigidez, eles falam a rigidez do processo eleitoral, rigidez significa a saúde do processo eleitoral, está sujeito a pena de 1 a 5 anos. E é interessante que bota, inclusive, um conceito muito estranho, que diz o seguinte, notícias que sabe serem inverídicas. Mas imagina, então, Pedro, você que é
nosso jurista aí, alguém chegar no tribunal e dizer assim, você sabia que isso era inverídico ou não? Não, eu não sabia que era inverídico, eu sabia que era inverídico. Como é que alguém vai primeiro provar a veracidade, né? Porque boa parte dessas injúrias, dessas questões, são opinião. Como é que você prova que a opinião é verdadeira ou não, né? É um ponto de vista. Certo? Se ele é injurioso, se ele afeta o processo eleitoral, bom, e se a pessoa sabia que aquilo era verdade ou não, então é muito, muito vago isso. Quer dizer, a minha impressão é que é positivo ter aprovado uma nova legislação, mas ela ainda deixa a desejar. Ela ainda pune delito de opinião, e acho que vai ser reformada. Se não pela própria Câmara, nos destaques, vai ser reformada pelo Senado. Nós vamos acompanhar aqui. Fernando Schiller participa conosco do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, cientista político que faz parte dessa história também de 84 anos da emissora. Obrigado pela participação hoje, a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Abraço, hein, Schiller? Grande abraço.